Parte 2, nono ano, acorda pra vida. Oh, meu Deus, ninguém merece essa pandemia, mas calma que a gente vai sair dessa. Tá? Como a gente li, última coisa que eu pedi, a unificação da Alemanha e da Itália, pra gente entender um pouquinho por que essas nações ali se formaram depois, né? E por que elas estavam com tanta sede de crescer. Como elas tiveram a unificação tardia e elas tiveram uma luta por sua unificação, elas estavam ali se sentindo prejudicadas em relação às demais potências europeias. Então elas entraram nesse conflito ali com sangue nos olhos, com ódio. Vamos aqui, ó, a gente está na página 7, ó, o que fala aqui? Que as potências imperialistas, né, todas essas que a gente já falou, estavam em constante tensão e resolveram se armar. Como uma queria ser mais poderosa que a outra, né? Como uma estava disputando o mercado consumidor com a outra, tiveram a ideia de se armar, porque saberia que poderia causar um conflito qualquer hora, né? Aquele exemplo que eu sempre dou. Se eu tenho uma casa simples, eu tenho no máximo um cachorro para vigiar o meu quintal. Mas se eu tenho uma casa luxuosa, eu vou colocar cerca elétrica, eu vou colocar câmera e dependendo eu vou colocar até segurança armado, né? Então as nações que estavam super ricas e poderosas estavam se armando porque sabiam que poderiam sofrer ataques e também tinham ideia de atacar, né, gente? Não era só para se defender, não era só pelo desejo de defesa, elas já tinham ali vontade de se atacar. Então o clima de tensão pairava na Europa no final do século XIX, início do século XX. Começaram a se armar, né? Chamam esse momento de paz armada, né? O conflito não estava declarado, mas as nações já estavam se armando, né? Para ali piorar a situação, algumas nações decidiram se unir. Unir como? Formar alianças, né? A aliança de que eu te ajudo, você me ajuda. Se alguém me invadir, a gente declara guerra. Se alguém me prejudicar, a gente se une e declara guerra, né? Uma amizade forçada, uma amizade do interesse, né? Sabiam que haveria um confronto a qualquer momento, então decidiram se unir para somar forças para uma proteger a outra, mas não tinha amizade. Claro que não era uma amizade verdadeira. A primeira aliança que se formou, chamada Tríplice Aliança, depois eu vou mandar foto de tudo grifado, tá? Quem aí fez parte dessa primeiro grupinho aí? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Império Austro-Húngaro a gente estranha um pouquinho, né? Porque hoje não existe mais. Hoje são duas nações separadas, Áustria e Hungria, tá? Mas para quem pesquisou o primeiro mapa lá, sabe onde que fica, né? Você não pesquisou? Vai lá e pesquisa, gente. Era um acordo político que garantia apoio a qualquer nação se sofresse ataque, né? Em contrapartida, as nações formou um grupinho ali, três nações formaram um grupinho. Peraí, vamos formar um grupinho também para a gente se defender, né? Defender, será? Que essa nova aliança e esse outro grupinho, Tríplice Entente. Quem fez parte desse novo grupinho aí? Inglaterra, né, aqui está como Império Britânico, França e Império Russo ou a Rússia, né? Por que fala império aqui? É por causa do imperialismo, porque a Inglaterra tinha áreas de influência, então, se ela tinha áreas de influência em várias nações, em várias partes do mundo, todo mundo ali que era influenciado por ela faria parte do seu império, né, da sua zona de influência ali. Na Europa, os interesses eram da seguinte maneira. Agora o livro explica cada nação o que ela queria com o conflito, o que ela queria entrando nesse joguinho aí que foi a Primeira Guerra Mundial. Resumidamente, tá? A Alemanha, né, que tinha se unificado há pouco tempo, queria ser autossuficiente, queria ser uma nação mais sem depender de outras para várias coisas, principalmente o petróleo, tá? Porque, né, até hoje a gente vive uma crise pelo petróleo. Imagina o início ali dos automóveis que utilizavam gasolina, né, os derivados do petróleo ali, era um boom ali você correr atrás de petróleo, cada um querendo mais barato, era difícil conseguir petróleo. A Alemanha queria comprar petróleo dos produtores sem interferência de outras nações. Ó, por exemplo, queria construir uma estrada Berlim-Bagdá
para poder ali ser mais fácil comprar petróleo. Ela também, a Alemanha, além da questão do petróleo, ela também, né, ficou ali com ciúme das outras nações que tinham conquistado parte da África, Ásia e Oceania. Ela também queria um pedacinho, né, naquela torta ali, aquela pizza. Lembra aquela imagem da partilha da África? A Alemanha também queria um pedacinho aí, ó, também queria conquistar colônias na África, também na Ásia e Oceania. E também queria mercado consumidor. A Alemanha, que estava com uma industrialização crescente, queria também mercado consumidor, tá? Mão de obra barata, matéria-prima, né? A indústria, ela precisa de três coisas assim básicas: mão de obra, né, que são os trabalhadores, barata, né, exploratória, matéria-prima para fazer os produtos e mercado consumidor. Para ter ali sua industrialização mais autônoma e mais próspera, a Alemanha estava em busca dessas coisas, tá? Aonde? África, Ásia e Oceania. Outra coisa que fala que surgiu aqui, o sentimento de pan-germanismo. Para quem pesquisou ali a unificação da Alemanha, existia alguns grupos germânicos, né? Tanto que quando a gente assiste jogo, não vai estar escrito Alemanha, vai estar Germany, não sei falar inglês, né? Os Estados Unidos, por exemplo, chama a Alemanha de Germany. Em livros muito antigos de história, você vai achar como Germânia, no lugar de Alemanha, porque formado por diferentes povos germânicos, né? Então começou ali um espírito nacionalista para unir todos os povos germânicos, porque a nação era nova. Os povos, eles ainda tinham algum sentimento ali de cada um era um, cada um tinha sua cultura, mas começou a Alemanha, para se fortalecer, começou a criar o que a gente chama de pan-germanismo, que é o sentimento nacional, o sentimento de unificação desses povos. Isso ajudou a Alemanha a se unir, se fortalecer, e isso a gente vai ver muito pior na Segunda Guerra, mas sem spoiler aí, tá? Então a Alemanha queria se construir como uma única grande nação, uma nação ali solidificada, uma nação ali com autossuficiência, e isso fez com que ela entrasse de cabeça nesse confronto. Império Austro-Húngaro queria manter a sua dominação na região dos Balcãs. O que é isso? Para e pesquisa. Para e pesquisa qual que é essa região dos Balcãs aí que o Império Austro-Húngaro ainda queria manter, né? Então a Alemanha estava querendo se solidificar, o Império Austro-Húngaro, claro que queria mais riquezas, mas não queria perder o que já tinha como dominado, que era essa região dos Balcãs. Para aí, pesquisa e coloca aí no seu trabalho. A Itália, que também era um país novo, também era uma nação nova, na disputa ali, nas lutas pela unificação, gastou muito, né? Então estava ali com a condição econômica desfavorável, então foi importante ela criar esse laço, esse grupinho ali com Austro-Húngaro e Alemanha para poder se fortalecer. A Itália tinha o desejo de se fortalecer, de se tornar também uma nação solidificada, né? As finanças não estavam boas, então a questão da Itália era basicamente financeira, né? Na unificação gastou-se muito, não tinha muita ali reserva, então a Itália, a principal questão ali que fez ela se unir e pensar num confronto foi a questão financeira. Do outro lado, né, o outro grupinho ali, a França. A França queria de volta um território que ela perdeu para outra nação. Gente, olha no livro se você não entender. Alsácia-Lorena. Para e pesquisa. A disputa por esse território, com esse nome engraçado, Alsácia-Lorena, tem tudo para o início da guerra, tá? A França disputou com alguém e perdeu esse território, e isso teve um ódio. A França ficou com ódio por causa da perda desse território. Para e pesquisa, Alsácia-Lorena, perda da Alsácia-Lorena, quem ganhou a Alsácia-Lorena. Usei sua criatividade. Então a França criou, né, entrou nesse grupinho aí, por ódio, né, já quem não pesquisou aí já estou dando spoiler, por ódio à Alemanha, né? A França tinha um desejo de revanche. Revanche é o quê? Vingança. A França havia perdido
moral, havia perdido território para a Alemanha e tinha um ódio, né? Até grifei aqui no livro, tinha um desejo de vingança da Alemanha. Então, a França estava em questão financeira ruim, né? Estava desfavorável em questão financeira porque fez várias negociatas erradas. A França era imperialista, dominou vários territórios, mas não administrou totalmente, que ela roubou, né? Que todas essas nações elas roubaram outras, mas não sei, né? A gente nem entende por quê. Eles roubaram tanto, só que eles gastavam tanto se industrializando, gastavam tanto com armamento, que mesmo roubando outras nações, eles ficavam ali sem grana, eles ficavam com a situação desfavorável, né? Tinha momentos de muita riqueza, mas momentos também de aperto, porque, né, administrar o que rouba, né, não deve ser muito fácil, né? Então a França ali, se o povo, né, o que sempre se fez, está em condição financeira desfavorável, o povo fica na mazela, o povo fica na pobreza. Então, para justificar, né, porque estava investindo em indústria, estava investindo em armamento, estava investindo em invasões em outras nações, mas o povo passando fome, justificava isso. A culpa é da Alemanha, a culpa foi da perda do território pela Alemanha. Isso aí é desculpa, né, gente? Tem que parar aqui porque tá ficando longo demais. Já já eu volto.